Então vamos lá, pessoal, vamos para a anotação de hoje. A anotação de hoje nós vamos ver aqui no meu. Aqui está o meu blog, tá? Nós vamos ver hoje. Desculpe, nós vamos ver hoje. Isso aqui. Competência legislativa, resoluções, medidas provisórias, consultas e conceitos jurídicos, tá? Então, competência legislativa, resoluções, medidas provisórias, consultas e conceitos jurídicos é o que nós veremos na anotação de hoje a respeito, tá, do direito eleitoral, certo? Então, a anotação de hoje, direito eleitoral, é isso que nós veremos. Vamos entrar aqui. Então, pessoal, nas anotações de hoje, irei falar sobre diversos temas importantes. São eles: competência legislativa em matéria eleitoral, resoluções do TSE, medidas provisórias eleitoral, consultas, conceitos jurídicos indeterminados no direito eleitoral. Então é isso que irei abarcar nas anotações de hoje, tá? Então vamos lá. São temas importantes para entendermos um pouco mais as nuances do direito eleitoral. Então vamos começar nos questionando quem dos entes federados, União, Estados, municípios e Distrito Federal é que possui competência para criar leis a respeito de direito eleitoral. Então veja aqui ó, que um dos primeiros temas é competência legislativa em matéria de direito eleitoral. Então você pode se questionar assim, tá, em relação ao direito eleitoral, quem pode criar leis a respeito de direito eleitoral? Então perceba que possuímos 4 entes federados: União, Estados, municípios e Distrito Federal. Será que todos eles podem criar leis a respeito de direito eleitoral? Ou apenas alguns? Ou ainda apenas um? A Constituição Federal de 88 atribuiu apenas à União competência privativa para legislar a respeito do direito eleitoral. Ou seja, apenas a União pode criar leis que dizem respeito a direito eleitoral. Isso significa que estados, municípios e Distrito Federal não podem criar leis a respeito desse tema. Isso faz sentido porque o processo eleitoral deve ser organizado da mesma forma para todos os entes federados, ou seja, não deve haver diferenças legais em relação a esse tema em estados, municípios diferentes, pois se assim o fosse, imagine a bagunça que seria o processo eleitoral no Brasil. Então, pessoal, ó, veja só, você tem aqui, certo? Você tem aqui o Brasil. Isso aqui é o Brasil. E aqui dentro do Brasil você tem os estados. Aqui são os estados. E dentro dos estados você tem os municípios. Quando você fala em legislação eleitoral, então você tem aqui, ó, né, a União. Tá muito grossa essa linha. Vamos ver se eu consigo diminuir a grossura dela. Afinar aqui. Vamos ver. Vamos ver se ela afinou. Não. Mudou a cor. Mas imagina assim, ó. Vou dar uma borrada aqui. Deve ter alguma coisa aqui que eu faço para deixar ela mais fina. Que é a borracha, né? Agora sim. Legal, pessoal. Então, imagine a seguinte situação, certo? Imagine que aqui você tem o Brasil, certo? Aqui tu tem os estados, aqui é a União, aqui estados, e aqui dentro dos estados tem os municípios. Veja que a legislação eleitoral ela tem que abranger, tem que ser a mesma para todos os entes federados, certo? Ela não pode ocorrer diferente para os entes federados, tem que ser igual. Então, obviamente, tem que ser privativo da União, né? A legislação do referente aí, certo? Referente à questão eleitoral, tem que ser igual para todos, tá? Então, imagina assim, no estado de São Paulo você tem uma legislação eleitoral. Aí no estado do Rio Grande do Sul você tem uma outra. Imagina a bagunça que seria isso. Então por isso que somente a União pode legislar sobre direito eleitoral, certo?
Vamos continuar aqui. Mas e se a União quiser delegar, a competência de criar lei de direito eleitoral para um Estado, ele pode? Não, não pode, justamente porque o processo eleitoral deve ser uniforme em todo o território nacional. Ou seja, deve ser, imagina assim, eu quero que vocês imaginem, lá em São Paulo você tem um tipo de lei eleitoral, lá no Rio Grande do Sul outro, lá no Paraná outro, mas na bagunça que seria, entendeu? Não faz sentido, entendeu? Vamos agora, resoluções. Certo? Então nós vimos que aí a competência privativa para legislar a respeito de direito eleitoral é da União. Agora vamos para o segundo tema dessas anotações. As resoluções, em sua maior parte, são fontes secundárias do direito eleitoral. Isso porque elas são um conjunto de normas que visam explicar a legislação eleitoral, quando vaga algum tópico, ou regulamentar as eleições quando necessário. Ou seja, a primeiro momento, as resoluções não podem criar direitos e impor obrigações. Então, lembre-se que eu fiz uma vez para vocês isso aqui, ó. Não sei se vocês estão lembrados disso. Você tem aqui uma pirâmide, tá? E aqui você tem a Constituição Federal no topo. Aqui você tem as leis primárias, né? Que são as fontes primárias, né? Melhor colocando aqui, fontes primárias, né? F de fontes primárias. E aqui você tem as fontes secundárias, certo? Aqui, certo? Pode ser criado obrigações, ó, cria obrigações, certo? Mas aqui eu não posso criar obrigações. Aqui eu vou explicar o que está aqui, ó, tá aqui em cima. Explicitar. Vamos supor, você tem uma lei aqui, se tem uma determinação legal aqui na Constituição Federal, ou na própria lei, que ficou vago, né? E diz que vai ser regulamentado em alguma lei futura, né? Em algum ato normativo, em alguma instrução normativa, não em alguma lei, mas em alguma instrução normativa. Aí você vai ter aqui resoluções, você tem instruções normativas, você tem portarias, decretos, etc. Para regulamentar isso, entendeu? Então é isso. Basicamente, essa é a ideia. Só um instante, por favor. Vamos dar uma olhada isso aqui, no artigo 105 da Lei 9.504 de 97, que explica o que é resolução. Artigo 105. Até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, até o dia 5 de março do ano eleitoral, certo? Do ano da eleição, atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir direitos, ó, sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas desta lei, poderá expedir todas as instruções necessárias para a sua fiel execução, ouvidos previamente em audiência pública os delegados ou representantes dos partidos políticos. Até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir, caráter regulamentar, tá? Sem restringir direitos ou estabelecer sanções aqui, ó, estabelecer sanções distintas nessa lei, poderá expedir todas as instruções necessárias para a sua fiel execução, ouvidos previamente em audiência pública os delegados ou representantes dos partidos políticos. Tá? Então perceba que a resolução ela não pode restringir direitos e ela não pode impor sanções. Tá legal? Portanto, podemos extrair do artigo acima que para a fiel execução de uma determinada lei de matéria eleitoral serão expedidas instruções. Essas instruções não poderão restringir direitos ou estabelecer sanções e deve ser expedida até dia 5 de março do ano eleitoral. Essas instruções estarão num documento chamado de resolução. Tá? Outra informação importante do artigo 105 da Lei 9.504/97 é que o TSE é o órgão responsável pela edição de resoluções. Todavia, é vedado, perceba só, vedado ao TSE regulamentar matéria no que tange à organização de partidos políticos. Em outras palavras, o TSE não pode expedir uma resolução tratando de matéria relativa à organização de partidos políticos. Legal, pessoal? Mas você falou que as resoluções, em sua maior parte, são fontes secundárias. Isso significa que há resoluções como fontes primárias? Essa é uma grande polêmica que envolve as resoluções. Antes da edição da Lei 12.037 de 2009, o artigo 105 da Lei
9.504 de 97, possui uma redação que não restringia a possibilidade das resoluções restringir direitos ou estabelecer sanções. Com isso, a maior parte da doutrina entendia que as resoluções eram fontes primárias de direitos, ou seja, fontes capazes de inovar na ordem jurídica. Inclusive, esse era o entendimento do STF, pois em 2008, no julgamento da ADI 3.999 e ADI 4.086, o STF se posicionou a favor no sentido de que as resoluções possuem força normativa. Na ocasião, discutia-se a inconstitucionalidade da resolução 22.610 de 2007, que tratava de questões a respeito da infidelidade partidária, pois a referida resolução inovou na ordem jurídica a respeito do tema, já que não havia lei que tratava especificamente do assunto. Mas com a nova redação do artigo 105 da Lei 9.504 de 97, ficou evidenciado que as resoluções não podem restringir direitos ou estabelecer sanções. Veja a diferença das redações do artigo 105 da Lei 9.504 antes da Lei 12.037 e depois. Então a gente vai ver como que era antes, né? Antes dessa lei aqui e depois dela. Então, antes era assim, ó, artigo 105. Até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral expedirá todas as instruções necessárias à execução desta lei, ouvidos previamente em audiência pública os delegados dos partidos políticos participantes do pleito. Então, perceba que não tem aqui, né, sem restringir direitos ou impor sanções. Né? Aí, ó, depois ficou desse jeito. Ó. Antes era assim, ó, antes era desse jeito, e depois ficou desse jeito aqui, ó. Até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo ao caráter regulamentar, e sem restringir direitos ou estabelecer sanções e distintas das previstas nesta lei, poderá expedir todas as instruções necessárias para sua fiel execução, ouvidos previamente em audiência pública os delegados ou representantes dos partidos políticos. Certo? Portanto, a pergunta que se faz é se as resoluções são ou não fontes primárias. Tecnicamente, as resoluções são fontes secundárias, principalmente em decorrência do artigo 105 da Lei 9.504. Entretanto, como algumas resoluções tratam de assuntos contidos na Constituição, sofrem controle de constitucionalidade e não de legalidade. Agora vamos para o terceiro tópico típico, né, dessa situação. Ó, pessoal, é assim, ó. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, perceba aqui, tá, que tu tem aqui a Constituição Federal, aí tu tem as fontes primárias, que são as leis, né, tal. E você tem aqui as fontes secundárias. Esse aqui, certas fontes secundárias, servem para explicar as fontes primárias, para explicar o que está nas fontes primárias. E as fontes secundárias, elas sofrem controle, ó, aqui, controle de legalidade, controle de legalidade. As fontes secundárias, elas sofrem controle de legalidade, certo? Já as fontes primárias, aqui, essas aqui, as fontes primárias, elas sofrem controle de constitucionalidade. Só que algumas resoluções que estão aqui, ó, nas fontes secundárias, certo? Elas vão sofrer controle de constitucionalidade, porque não há, certo, matéria legal dentro da legislação das fontes primárias, e por isso as resoluções elas explicam o que está dentro da Constituição, o que seria papel do que? De uma lei. Mas como, por exemplo, há uma morosidade lá do Poder Legislativo em criar essa lei, às vezes o TCE se vê obrigado, certo, a explicar o que está na Constituição, que seria, né, uma fonte primária. Por isso que há essa confusão, tá? Mas com a nova, né, desculpe, com essa lei aqui, a 9.504, a nova redação do artigo 105 da Lei 9.504, 97, nós temos que entender que as resoluções são fontes secundárias, porque está explícito isso, está explícito lá. Que antes não era, mas agora é, tá bom? Uma fonte secundária. Vamos falar de medida provisória. Para iniciarmos, vejamos no Google a definição de medida provisória. No âmbito do direito constitucional brasileiro, a medida provisória é um ato unipessoal do presidente da República, um ato unipessoal do presidente da República,
com força de lei, editada sem a princípio a participação do Poder Legislativo, que somente será chamado, discuti-la e aprová-la em momento posterior. Então, a medida provisória é um ato normativo em que o presidente da República. Então, a medida provisória é um ato do presidente da República, certo? Unipessoal, aqui é um ato unipessoal, certo? Então, o presidente da República teve uma ideia lá que ele acredita que se criar tal lei seria muito importante, certo? Só que ele não tem, o presidente da República, você tem que entender que ele não é um legislador, certo? Ele não é um deputado federal, ele é o presidente da República, não é um senador. Então, ele pode até criar um ato que é chamado de medida provisória, certo? Medida provisória, com força de lei, só que é temporário, é um ato precário, certo? Por que é precário? Porque ele vai ser objeto de análise do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional vai falar se, certo? Esse ato vai entrar dentro do ordenamento jurídico ou não. Então, as medidas provisórias, elas têm um prazo de validade, que geralmente é 60 dias por mais, prorrogados por mais 60, certo? E dentro desse prazo, o Congresso Nacional vai avaliar se esse ato normativo precário do presidente da República vai entrar dentro do ordenamento jurídico ou não. Isso significa que as medidas provisórias são atos normativos editados pelo presidente da República precários. Isso porque o prazo de validade delas é de 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Dentro desse período, cabe ao Congresso Nacional transformar a medida provisória em lei. Agora, a grande questão é se as medidas provisórias podem tratar de matéria de direito eleitoral. A resposta é não. Não, as medidas provisórias não podem tratar de matéria de direito eleitoral. Isso porque o caráter é precário desse ato. O caráter desse ato é precário, certo? Normativo. Isso porque o caráter precário desse ato normativo inviabiliza a possibilidade de tratar a respeito de matéria eleitoral. Ou seja, não dá para saber se vai ser se esse ato normativo vai entrar efetivamente dentro do ordenamento jurídico. Então, como é um ato precário, como você pode querer alterar a legislação eleitoral por meio de medida provisória? Não faz sentido, né? O artigo 62 da Constituição Federal, parágrafo 1º, inciso 1, informa que é vedada a edição de medidas provisórias relativas a direito eleitoral. Veja, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Parágrafo 1º. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa à nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Aqui, ó, direito eleitoral, olha aqui, ó. Então não pode. Medida provisória para direito eleitoral não pode. Então o presidente da República pode adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional, nesses casos aqui, ó, relevância e urgência. Né? Não faz sentido também se ficar utilizando direto medida provisória, né? Que é relevância e urgência. Né? Portanto, o que precisamos saber é que não é possível a edição de medidas provisórias para regulamentar a matéria de ordem eleitoral. A possibilidade de edição de medida provisória para regular matéria de direito eleitoral confronta diretamente o princípio da anualidade previsto no artigo 16 da Constituição Federal. Veja o que diz o artigo 16 da Constituição. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. Agora vamos para o próximo tópico. Por quê? Porque perceba, se você vai entrar aqui, certo? Se a medida provisória, raciocínio comigo aqui, ó. A medida provisória ela tem um prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60, que dá no total 120, certo? É isso? Então, é o prazo máximo da medida provisória. O princípio da anualidade diz o seguinte, no artigo 16 da Constituição Federal, diz que uma lei, ela só poderá entrar em vigor, uma lei que muda o processo eleitoral, então tem aqui uma lei que muda o processo eleitoral, certo? Ela muda o processo eleitoral. Essa lei, ela só pode entrar em vigor depois de um ano, no mínimo, depois de um ano da sua vigência, certo? Ela só vai ter eficácia depois de um ano da sua vigência. Então, essa medida provisória, ela, no máximo, ela dura por 120 dias, não há o que se falar, né?
Né? Não sei se vocês entenderam a lógica. Não há que se falar que você vai fazer uma medida provisória em menos de um ano. Em mais de um ano, quer dizer, em mais de um ano. Você não vai fazer uma medida provisória, ó. Medida provisória, o máximo dela, a medida provisória, o máximo dela é 120 dias de duração. Então você não vai fazer uma medida provisória que tenha uma medida provisória que tenha mais de 120 dias. Não tem como. Certo? Não existe essa possibilidade. A medida provisória é de 60 por mais 60. Então não existe medida provisória que dure por mais de um ano. Então, se a lei, se existe lá o princípio da anualidade no artigo 16 da Constituição Federal, certo? Significa que é impossível a edição de uma medida provisória, certo? Que, que altere o processo eleitoral, tá bom? Então não faz sentido, realmente não faz sentido nenhum. Agora vamos aqui, ó. Próximo tópico é consultas. Mas o que vem a ser consultas? Consultas, assim como o próprio nome informa, são consultas que determinadas pessoas autorizadas por lei podem realizar ao TSE ou a algum TRE. Isso significa que quando alguma pessoa possui dúvida acerca de algum tema relativo ao direito eleitoral, poderá consultar o TSE ou o TRE para saber qual que é o posicionamento do referido órgão em relação ao respectivo tema. É importante salientar que não é qualquer pessoa que pode formular questionamentos ao TSE ou ao TRE, mas somente pessoas autorizadas por lei. Vejamos o que a Constituição disciplina. Compete ainda privativamente ao Tribunal Superior Eleitoral responder sobre matéria, Tribunal Superior Eleitoral responder sobre matéria eleitoral as consultas que lhe forem feitas em tese por autoridades com jurisdição federal, ou órgão nacional do partido político. Aí, ó, compete ainda privativamente aos tribunais regionais eleitorais responder sobre matéria eleitoral as consultas que lhe forem feitas, em tese por autoridades públicas ou partidos políticos. Você percebe a diferença? Aqui o TSE são autoridades de jurisdição federal e órgão nacional de partido político, certo? Então, por exemplo, o diretor estadual do PT não pode formular uma consulta para o TSE, ele pode formular uma consulta para o TRE, isso ele pode, tá? A mesma coisa a autoridade pública. Né? Portanto, perceba que para o Tribunal Superior Eleitoral somente poderá formular consultas a autoridades federais ou órgão nacional de partidos políticos. Portanto, a autoridade estadual ou diretório estadual ou de partido político não poderá formular consultas juntos ao TSE. Agora, uma autoridade pública qualquer ou o diretório estadual ou municipal poderá formular consultas ao TRE. E o que se entende é o que se entende no inciso 8 do artigo 30 da Constituição. E por fim, para finalizarmos, vamos ao último tópico das anotações de hoje. Conceitos jurídicos indeterminados. Então, vamos lá. Conceitos jurídicos indeterminados são conceitos que, em razão de serem abstratos, não contemplam uma solução específica para cada caso concreto. Eles admitem mais de uma solução a depender do contexto. Por exemplo, moralidade é um tipo de conceito jurídico indeterminado, pois caso alguém haja imoralmente, as consequências não será sempre a mesma. A consequência vai depender do contexto em que se deu o ato de moralidade. Assim, percebemos que os conceitos jurídicos indeterminados concedem uma maior amplitude de soluções para cada tipo de caso concreto, o que permite maior justiça. Tá legal, pessoal? Então aqui nós vimos, certo? Aqui de consulta, pessoal, as consultas, vamos supor, o cara ele tá com dúvida se uma determinada lei que ela foi promulgada e entrou e está em vigor, ela vai ser aplicada na eleição. Por exemplo, vamos supor, teve uma lei que foi promulgada agora em 2021, no final de 2021, novembro de 2021, certo? Novembro. Aí se questiona, o cara vai formular uma consulta e pergunta ao TSE, por exemplo, se aquela lei ela entrará em vigor na eleição de 2022. Obviamente que não, pelo princípio da anualidade, não, né? Mas é mais ou menos para vocês entenderem, porque o partido político, o diretório nacional do partido político pode questionar o TSE, essa lei entrará em vigor na eleição, será aplicada na eleição de 2022. Isso aconteceu com a lei da ficha limpa, né? Com a lei da ficha limpa aconteceu exatamente isso. Houve uma consulta onde se perguntava se a lei da ficha limpa seria aplicada na eleição de 2010. E aí o TSE respondeu que não seria aplicada.
respondeu que seria aplicado, entraram com uma ação direta de... Não foi uma ação direta. Acho que questionaram, acho que entraram com uma ação direta de constitucionalidade junto ao STF, e o STF decidiu que a lei de ficha limpa só seria aplicada às eleições de 2012. Beleza, pessoal? Então ficamos por aqui. Valeu, até mais. Beijo no coração.